Olá, tudo bem, minha galera? Estamos chegando com mais um conteúdo aqui no canal Lécio Costa Narrador, neste dia 2 de janeiro de 2025. Moto e Maranhão Atlético Clube em decisões da pré-copa do Nordeste, iniciando a temporada já neste sábado, 19 horas e 30 minutos. Mas antes de discorrer sobre o assunto, o nosso pedido para você se inscrever no nosso canal, acionar o sininho aí para as notificações e deixe o seu joinha, importante aqui para o fortalecimento. Vamos então aqui no oferecimento do projeto Educando com Esporte em Barreirinhas, Maranhão, e também da Cachaça Nobre do Brasil, isso mesmo, vamos nessa, a Jamel, Cachaça Nobre do Brasil. Minha torcida, o time do Motoclube de São Luís, o rubro-negro maranhense, treinou na tarde de hoje ao comando do professor José Augusto, e o time vai viajar amanhã com destino a Pernambuco, onde no sábado às 19 horas e 30 minutos vai jogar diante do Retrô, lá de Pernambuco, o atual campeão da Série D do Campeonato Brasileiro. O time do Retrô é uma equipe que praticamente manteve a sua base da conquista da Série D, mas existe aquela pergunta, em que pé estão os seus preparativos para esta temporada? O Moto nós sabemos, o Papão do Norte já está trabalhando há muito tempo, projetou em quase 2 meses aí os seus trabalhos. O Moto começou no dia 6, hoje são dia 2, 6 de novembro. Para o dia 2 faltam 4 dias para completar 2 meses. Não vai completar 2 meses porque o Moto joga antes, diante do Retrô, já neste sábado, no dia 4. Né? Então o Papão entrando em campo, 19 horas e 30 minutos na Arena Pernambuco. Eu creio que o treinamento foi muito proveitoso, considerado muito bom pelos atletas, também pelo treinador José Augusto. Hoje foi o treinamento final, os ajustes foram feitos, desde os preparativos com as equipes amadoras, onde o Moto realizou também. Diante das equipes profissionais, o time do Moto Clube não conseguiu marcar, mas também não tomou gol, e isso é importante. Sistema de defesa, aquilo que a gente observa à distância, né? Porque as equipes estão bem fechadas mesmo em relação aos seus treinamentos e preparativos, inclusive em relação à escalação. Quando você demonstra uma escalação, a primeira coisa que você fala é o seguinte: olha, mas não é o time definitivo, estamos ajustando, e a gente acredita realmente que é verdade. Algumas peças no departamento médico retornaram, enfim, os treinamentos, os trabalhos, eles estão, pelas informações, muito consistentes. Mesmo que o time do Moto não tenha vencido, marcado gols, e também não perdeu, e também não tomou gols. Isso aqui é um alívio para o torcedor do Moto, porque sabe que a cozinha está ajustada. A gente imagina aqui o jogo com o Retrô, se o Retrô estiver pensando ou imaginando que vai ser um jogo fácil, eu tenho certeza que não vai ser fácil. Eu estarei transmitindo esse jogo para você, e convido você também para nos acompanhar. Nós vamos trazer, espero, essa classificação do Moto. Também, como estaremos transmitindo o jogo do Maranhão Atlético, espero que tenhamos a sorte de ter 2 maranhenses bem posicionados nessa primeira fase da Copa do Nordeste, que você sabe, é o mata, não tem mata-mata, é o mata ou morre, né? Na gíria do futebol. Continua o Moto Clube tendo que, jogando fora de casa, mas também não tem aquele lance de igual Copa do Brasil, o time que tem melhor ranqueado joga fora, o time da casa precisa vencer. Não, o Moto não tem essa, e também o Retrô não tem essa, porque o Retrô aqui é o mandante. A única vantagem que o time campeão brasileiro da Série D tem é de fazer o seu jogo em casa, diante da sua torcida, entre aspas, porque não tem uma grande torcida, mas tem uma grande estrutura. A estrutura do Retrô é algo assim invejável para muitas equipes que já tem uma história muito grande, entre elas o próprio Moto Clube, né? Onde vai encarar uma equipe que tem que é formador, uma equipe que forma atletas, que tem o certificado da Confederação Brasileira de Futebol, que realiza competições dentro do seu CT. Eu não sei nem se deveria dizer CT
ou na sua cidade do futebol, porque são vários campos, são alojamentos, estruturas mesmo, com piscinas, com tudo que você possa imaginar. A equipe do Retrô tem. Então, uma equipe muito bem estruturada, muito bem organizada, com seus departamentos funcionando a todo vapor. Isso é receita para que você tenha sucesso? É receita para que você tenha sucesso. Quando você mantém uma base, desde o fraldinha e vai embora até 18, sub-20, então você tem credenciais para que você possa ter uma sobrevivência, né? Para que você tenha uma estrutura, um alicerce muito forte, e o Retrô tem. Agora, o jogo é jogado e o Moto vai para o jogo. O Moto não tem toda essa estrutura, mas já melhorou muito daquilo que era, sobretudo desde a época do Iglesias Moisés, quando ele fez algo de bom para o time do Moto. Se não foi no futebol, mas na estrutura do Moto, essa estrutura ele deu uma mãozada, e agora chegou o Vitor, com o Mário Júnior. O Vitor tomou a frente pela licença que pediu o presidente do Moto e vai comandando aí o time do Moto Clube de São Luís com muita competência, diga-se de passagem. Cercou de pessoas experientes e trouxe o treinador campeão, José Augusto, e vai para esse embate com o treinador que é novo, 46 anos, mas que já está com muita experiência. Novo também na sua sequência de trabalhos, mas que já tem conquistas. Dentre elas, você ser campeão estadual, campeão maranhense, como treinador, bicampeão, e treinando já as 3 grandes equipes do futebol do estado do Maranhão, já tendo uma certa experiência até de Série C de Campeonato Brasileiro. Então não é qualquer coisa não. O Retrô sabe que vai ter pela frente um adversário sobretudo valoroso. Um adversário sobretudo valoroso. E é isso que o torcedor espera do Moto. Que não vá só apenas olhar o time jogar, mas que vá competir, que vá dar o melhor de si. É isso que o torcedor do rubro-negro espera. O time do Moto realizou então os trabalhos finais na tarde de hoje no CT Pereira dos Santos, aos olhares da direção, né, todo mundo na expectativa. O Moto que tem inclusive uma viagem já programada, está aqui, a gente coloca na tela para você nos acompanhar. O Moto tem a viagem programada para esta sexta-feira, 11 horas e 45 minutos, viagem para Recife. Hoje o trabalho foi no CT no CT José Pereira dos Santos, todo mundo é Zé Pereira dos Santos, no período vespertino. Então o time do Moto Clube de São Luís ajustou, acho que agora não tem mais o que ajustar. Se você me perguntar qual é a escalação que o Moto vai jogar em campo hoje, vai colocar em campo no sábado, eu não vou te dizer, eu não sei. Mas aquela equipe que o Moto vinha atuando, que o Moto colocou em campo diante do Altos, é aquela que eu sei, aquela que você sabe, aquela que nós sabemos, né, do time rubro-negro, né, mas com os ajustes que precisam ser feitos na parte ofensiva, sobretudo na parte ofensiva, mas aquele time que foi a campo do Moto Clube, a gente pode dizer aqui para os senhores que foi com o Thiago, Alan Thiago, Wesley, Ian Christian, Maurício e Gustavo. Por quê? Porque o Iago Ramon também estava machucado, voltou aos trabalhos, né? Mas essa é a formação que o Zé Augusto atuou diante do Altos. O empate, não foi empate com gols, mas o empate do Moto Clube. Aí vem Pedro Dias, Luiz Gustavo, Lucas Gomes e Danilo Pires, Lucas Lopeu e Danilinho. Então esse é o time do Moto, que o Zé trabalhou diante do Altos. Obviamente que fez todas as suas mexidas, né? Entrando ainda vários jogadores. Ele também contou nesse jogo com os atletas Douglas, Vitor Carvalho, Luiz Fernando, os que compuseram o elenco do time nesse jogo, com o Matheus Anjos, com o Mateuzinho, Paulinho, Fred, Varlen ou Arlen, como queiram, Bolinha, Matheus Silva, Ian Couto, Léo Pinheiro e Ivanilton. Então foram os que estiveram à disposição do professor José Augusto nesse confronto diante do
do Altos, e agora é preparar o time do Papão do Norte para esse confronto que vai acontecer neste sábado. Então, tudo sob controle, tudo preparado, vamos torcer aí pelo time rubro-negro maranhense. Os jogadores do Motoclube falaram, na semana passada, inclusive, o Luiz Gustavo, da Cozinha Rubro-Negra, Pedro Dias. Vamos ouvir aqui o Luiz Gustavo. Luiz, queria que falasse sobre a tua estreia contra o Altos, né? Esses amistosos preparatórios, qual é a tua análise da tua estreia do jogo? Foi uma estreia importante, né, diante da nossa torcida. Importante esses amistosos para o time pegar mais casca ali. Sobre ali na parte do ataque, a gente tivemos boas chances, criamos bastante, mas infelizmente o jogo saiu mais. Então trabalhar essa semana aí para chegar no jogo 100% e sair com esse resultado positivo. Qual é a tua expectativa do jogo contra o Retrô no sábado? A expectativa está grande, estamos trabalhando forte aí na pré-temporada aí, para chegar lá e fazer um bom jogo e, se Deus quiser, sair a classificação que esse grupo merece, trabalhando forte no dia a dia aí, sol quente, tudo, e chega lá para fazer uma série de partidas e, se Deus quiser, sair com essa classificação. Então a torcida é grande, né, pelo Luiz Gustavo, a nossa torcida por todos do Moto. É foco, Luiz, é foco, não tem bola perdida. Erro zero, né? Não errar, ter o mínimo de conjunto. Isso eu acho que o Moto já tem o mínimo de conjunto aí nessa sequência aí que o Zé fez de treinamentos. Pedro Dias falando, disponibilizado pelo Papão. Eu queria que tu fizesse uma análise desses últimos 3 amistosos, né? 3 com o mesmo resultado, só que eu queria que tu analisasse do ponto de vista da defesa. Qual foi a tua análise dos 3 amistosos que o Moto fez? Para mim foi muito proveitoso esses amistosos que a gente fez. Eu acredito que teve uma evolução do primeiro para o último amistoso, mas a gente tem trabalhado muito forte essa questão do nosso sistema defensivo, tão tal que foi colocado à prova durante todos esses amistosos, a gente não tomou nenhum gol. Então, dar continuidade no trabalho, tá crescendo, tá evoluindo. E também existe a expectativa, existe aquela ansiedade de querer fazer os gols lá na frente, porque atrás a gente está bem, a gente espera manter essa invencibilidade e essa questão de não tomar gol, né, continuar tendo uma defesa sólida para que a gente possa persistir ao longo da competição sem tomar gols. Eu queria que tu falasse também, a gente está na última semana de preparação antes do jogo da pré-copa do Nordeste no Retrô. Queria que tu desse assim tua análise, o que esperar no Retrô, tendo em vista esse período de preparação. As expectativas elas são as melhores possíveis, né? A gente trabalhou durante praticamente esses 2 meses, forte, justamente para este jogo que, digamos, que a gente já está na última semana. Eu creio que o time está preparado, né? Essa semana é mais a semana de ajuste, eu creio que o time está preparado para chegar no sábado, né? Que eu creio que a gente tem grande possibilidade de chegar lá e trazer o resultado positivo e a classificação do primeiro jogo da Copa do Nordeste. Como eu disse, o ajuste já foi feito hoje à tarde pelo professor José Augusto. O time embarca nesta sexta-feira, 11h45. Nesse momento, amanhã, o Moto está na aeronave, né? Ou está embarcando nesse momento, programado para 11h45. Nesse momento, acho que o Motoclube está despachando já a sua bagagem para se mandar. Então, Papão do Norte, aí com destino a Pernambuco, onde o time rubro-negro maranhense vai encarar o Retrô. Não vai ser fácil, mas eu acredito no Papão do Norte, no trabalho feito aí pelo professor José Augusto. E agora é a gente aguardar. O Moto deve se movimentar ainda lá em Pernambuco. Deixa eu só dar uma olhadinha mais uma vez aqui na programação do Moto. Então o Moto aqui está programado para este sábado. Quem não viajou vai se movimentar no CT Pereira, que hoje não relacionados. E ainda a programação somente é exatamente para as 19h30. Descanso, né? Tá certo, Zé? Descansa aí a moçada e vai para o embate diante do Retrô lá de Pernambuco. O time pernambucano, Retrô, ele é comandado pelo Dico Uley, técnico de 43 anos. Então está aí no comando da equipe. O Retrô tem aqui no seu elenco, cara, o Jonas. Você lembra do Jonas? Jonas já passou pelo Sampaio Corrêa.
Jonas foi atleta do Sampaio, hoje está bem experiente, jogador de 33 anos de idade. Então, Jonas é um dos que compõe esse elenco campeão do time do Retrô da Série D do Campeonato Brasileiro. Tem também um gringo, esse gringo é o paraguaio Richard Franco, de 32 anos também, continua lá no grupo. E tem um grupo hoje com média de idade de 29,6 anos de idade. Então, o time tem uma média que é boa, né? Com jogadores dos jovens e jogadores um tanto quanto experimentados. O time do Retrô, lá de Pernambuco, tem como seu goleiro principal o goleiro o Paulo Ricardo, de 28 anos. É o goleiro, mesmo tendo o Danley como um jogador experiente de 35 anos, mas o goleiro titular é o Paulo Ricardo. E aí vamos para o jogo. O Wallace, jogador de 25, Jonathan de 26, aí vem Gustavo Salomão, Mendonça, Claudinho, Luiz Henrique, Rian Sávio, Gedeilson, Denilson, são os defensores, meia Gleidson, Diego Guerra, toda a galera aqui, a maioria continua do ano passado. Hadsley, Fabinho, Richard, Jonas, o Rômulo, os atacantes Felipe Augusto, Maicon Douglas, Lucas Grafite, Fernandinho, Samuel Granada, Erickson, Mascote também é outro. Fernandinho é o craque do time, camisa 10, mesmo estando fora da final da Série D do Campeonato Brasileiro no ano passado, mas obviamente que está aí, comemorou o título mesmo estando machucado aí na última rodada, no último jogo diante do Anápolis. Mas é isso, galera, então, Papão do Norte. Agora vamos para o Maranhão Atlético Clube, e o time do Maranhão Atlético, Macão Machão da Ilha, também está na parada. O time do Maranhão Atlético treinou na manhã de hoje, desta quinta-feira, treinamento final também aí para o Maranhão Atlético, que embarca também nesta sexta-feira com destino não à cidade de Pernambuco, mas a João Pessoa, na Paraíba, onde no sábado, no mesmo horário do jogo do Moto e Retrô, o Maranhão entra em campo para pegar o Botafogo Belo, time do Belo, que é uma equipe que vem desde que foi campeã brasileira. O único título que a Paraíba tem a nível nacional é do Belo, que é campeão da Série D em 2013. Você se lembra que Sampaio Corrêa foi campeão em 2012 da Série D, com a gestão do Sérgio Frota. E o time do Botafogo, logo no ano seguinte, em 2013, o Botafogo conquistou a Série D do Campeonato Brasileiro, tendo inclusive o Botafogo se mantido de lá, 2013, quando subiu para a Série C, até hoje. O time também não caiu para a Série D. Então ele se mantém nessa sequência de 11 anos na Série C do Campeonato Brasileiro. E aí, já em 3 oportunidades, bateu na trave para a equipe subir a Série B, mas fez uma grande primeira fase e depois acabou ficando no meio do caminho. Na segunda fase não conseguiu. Então, o Botafogo é uma equipe muito tradicional do futebol paraibano, uma equipe que tem a sua torcida. Já falei isso e vou repetir, não sei em que ponto está hoje a equipe do Belo com o seu torcedor, qual é o sentimento da galera hoje para ir para o estádio, para assistir o Botafogo, já que anda um tanto quanto, eu diria, chateada com o time do Belo, pela campanha que fez mais uma vez e ficou a galera que tanto esperava o acesso. Mas o detalhe é o seguinte, o sentimento não pode parar. O torcedor tem que ter o sentimento no coração. Tem que saber que caiu, levantou. Vamos lá, dar a volta por cima, por aí que tem que ser. Tanto faz para Retrô, ou para Maranhão, para Moto, para Sampaio, para todos eles. Todos, qualquer que seja o time. Você caiu? O Atlético Paranaense tem uma estrutura espetacular. Caiu agora. Está na Série B do Campeonato Brasileiro, Isso é do futebol, isso acontece. Existe ano que não é o ano, tem jogo que não é o jogo, existe temporada que você não consegue uma performance boa. Então isso acontece com todas as equipes, isso chama-se futebol, esporte, Às vezes uma equipe tão sem torcida, com menos estrutura, acaba se dando bem numa temporada perfeita e acaba ascendendo até a Série A do Campeonato Brasileiro. Como a gente pode ver agora, o Mirassol é pior ranqueado do que o Sampaio, mas está na Série B, porque não é o ranking que vai contar a performance dele naquela temporada de acesso. E essa temporada de acesso foi perfeita para o Mirassol. Já para o Botafogo, mais uma vez, a galera não ficou satisfeita. Então o time
do Botafogo da Paraíba, que hoje é comandado pelo técnico João Bussi. Continua João Bussi, 42 anos de idade, aí no comando. O time tem uma média de idade de 26,27, então é uma idade boa também, é uma equipe bem mesclada também do time do Botafogo, e vai para esse embate diante do Maranhão Atlético Clube, o time que contratou inclusive o Saulo, jogador da Ferroviária de Araraquara, o goleiro Saulo, 39 anos, é o grande nome aí da parte defensiva e do gol do time do Botafogo para essa temporada 2025. Então, Saulo, hoje experiente, 39 anos, goleiro que quanto mais velho, melhor. Flávio está com 43 emplacando aí para frente já no time do Fluminense, né? Aí você tem também os defensores Jefferson, tem Lucas Balardim, tem Thiago Marques, Douglas, Ronaldo, Wendel, o Rafael Carvalho, Nicolas, Eric, Renier. Esse aqui é o mais conhecido, né? Pelo menos para mim, o Renier, que passou inclusive pelo Clube do Remo, teve em outras equipes aí do futebol nacional. Aí você tem o Eric, você tem o Gama como volante, Gama, Bruno Leite, Cauã, Natan, Falcão, Igor Maduro, Thalisson, os atacantes Gustavo Ramos, Danilo Mirioto, tem o Mosquito, Rafinha, outro jogador também que teve no América de Natal, o time do Rafinha, o Rafinha, aí o Vitor Leque e o Paul Henrique, que é o camaronês. Mas esse camaronês aqui do Botafogo, para você ter uma ideia, é um camaronês bem brasileiro, galera, porque esse camaronês, ele só atuou nas equipes do Brasil, né? Desde quando chegou aqui no Brasil, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o Paul Henrique, o Paul Henrique atua nas bandas de carro do planeta. Então ele vem o que? 2022 no Nação, né? Nação 2022, Atlético de Minas Gerais, Operário, teve novamente voltou para o Nação, River do Piauí já trabalhou, Metropolitano 2024 Nação também, Botafogo da Paraíba, agora em 2025 o camaronês está por lá. Então, para você ver que não tem nada demais. É o time do Maranhão, que já é um time cascudo, de um técnico campeão, de um técnico considerado pé quente, um técnico que é o rei do acesso. Então vamos ver Flávio Araújo no comando do Maranhão, que é uma equipe muito bem organizada, uma equipe que está muito bem dirigida pelo Carlos Eduardo Dias, que vem beliscando para subir de divisão no Campeonato Brasileiro, que esteve no ano passado na fase de grupos da Copa do Nordeste, esse ano está na pré, é um prego na chuteira do Botafogo, e a gente vai esperar que o Maranhão, que manteve também aí uma certa base, possa vir as conquistas que a gente e o torcedor do Maranhão tanto espera. O Flávio Araújo teve o treinamento aí vinha colhendo todo mundo, né? Depois ia para um trabalho diante do Altos, depois que foi no domingo, depois do jogo com o Moto, ele enfrentou o Altos. Ali foi um jogo parelho, saiu atrás, mas buscou o empate, fez 1-1 e vinha de goleada em cima das equipes amadoras. E em relação a isso, antes desse jogo do Altos, o Flávio Araújo falou, olha, a expectativa é outra, diante de uma e outra equipe profissional. Uma coisa é você jogar com amadoras, outra coisa é você jogar com profissional. Vamos ouvir o Flávio Araújo. Olha, veja bem, é uma maneira, né, de manter os pés no chão, né? Lógico, você vencer sempre é bom, sempre é ideal dentro do futebol. Mas nós temos também que avaliar que o adversário não são times profissionais, não são times que vão disputar competições. Vencer de goleada é a nossa obrigação, isso é um fato, né? Então, devido a essa obrigação, que nós temos que manter os pés no chão, porque sabemos nós que vamos ter adversários muito mais difíceis, né? Como já é o caso do jogo de domingo contra a equipe do Altos. Foi 1-1. De todos, né? Porque hoje no futebol o gol é construído de várias formas. Então, teve situações no jogo, né? Desses gols,
que foram construídas a partir da linha defensiva, né? Construção a partir do zagueiro, volantes, laterais, meias e atacantes. Então mostra que o time está também, não é só de setor de criação, que está ligado não só à criação, não é só a finalização, a construção também do jogo ofensivo é super importante. É justamente isso, né? Porque é uma equipe que ela vai ter metas importantes, metas grandes, como a equipe do MAC, né? Então, é uma equipe que competitivamente vai ser um jogo assim, tipo valendo pontos, né? Porque o adversário, como o Maranhão, ele planeja ser campeão piauiense, nós maranhenses planejam fazer uma grande Copa do Brasil, eles já estão na fase de grupo da Copa do Nordeste, né, planejam avançar de fase. Esse ano eu estou dirigindo o Alto, nós avançamos da primeira para a segunda fase. Então vai ser um jogo grande, um jogo que não vale ponto, mas vai ser um jogo grande, porque é uma equipe que tem metas grandes como a equipe do MAC. Verdade, né? Nós já fizemos essa programação de algum tempo atrás para esse jogo de domingo contra o Alto. Então, o primeiro dia de trabalho após o jogo de domingo foi hoje. Daremos prosseguimento amanhã. Na quarta-feira, o nascimento de Jesus é um dia de repouso, um dia de reflexão, né? Que nós fizemos de correto, se agimos com o coração, se agimos com a razão. Enfim, mas quinta-feira já voltamos ao trabalho, visando esse grande jogo contra a equipe do Alto no domingo no Castelão. Não, eu, Flávio Araújo, falando exatamente, né? Foi na semana passada do trabalho, desse a gente já viu, obviamente o Maranhão diante do Alto terminou em 1-1 e agora trabalhou hoje pela manhã, já aprontando o time que vai embarcar amanhã com destino a João Pessoa, na Paraíba, onde vai encarar no sábado, 19h30, o time do Alto. A gente fica na expectativa para ver também os relacionados do Maranhão Atlético Clube, a gente trazer para você já nesta sexta-feira. O Maranhão no seu embarque, dos jogadores que então seguirão com a delegação com destino a João Pessoa. É isso, minha galera, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho aí para notificações, deixe o seu joinha, muito importante aqui para o fortalecimento, compartilhe e deixe também os seus comentários. Você tem o WhatsApp para você se conectar, tá aí, 81769039, mande o seu áudio para nós aqui no canal Lécio Costa Narrador. Muito obrigado pela sua companhia, grande abraços a todos e até a próxima.